Senhor, eu sou grata a Deus por essa oportunidade, por esse convite. A senhora Tatiana que nos recebeu. Obrigado por vocês têm nos recepcionado. Deus abençoe vocês grandemente. Nós viemos ali de Luciana, conhece, quase chegando no Texas. Nós chegamos ontem de madrugada. Vocês sabem, nossa família estava na boca, né? Já era tarde, mas assim, viemos, graças a Deus, o Senhor nos trouxe. Nós somos graças a Deus. O Senhor é bom, Ele é fiel, e a misericórdia dele apareceu. Ai de nós se não fosse o nosso Deus, é verdade? A Bíblia diz que o inimigo já teria nos engolido vivo se não fosse o Senhor ao nosso lado. Que maravilha, né? O tema de hoje é multiplicar até transbordar. Aleluias. Glória a Deus. Será que você pode ficar de pé no seu lugar? As irmãs estavam louvando e eu estava lembrando de Jacó, quando ele atravessava o vale, né? Ele estava indo para Padã-Arã, indo, correndo, fugindo do seu irmão Esaú. E a Bíblia diz que de noite ele dorme cansado da viagem. Ele dorme e ele pega uma pedra. E ele deita em cima de uma pedra. A história vai nos contar que aquela pedra era de Abraão. Abraão já tinha erigido um altar naquele lugar. E ele deita em cima da pedra. Pedra quer dizer paternidade, estrutura paterna. E ele tem um sonho. Ele está vendo uma escada. Essa escada chega até o céu. E essa escada ela é a espiral. E quando você estuda, você descobre que essa escada ela tem uma forma de DNA. Os anjos estão subindo e os anjos estão descendo sobre aquela visão, aquela escada. E Deus começa a falar com Jacó. Deus ele começa a falar que da semente dele, Deus iria prosperar Jacó. Jacó acorda daquele sonho, ele faz um voto com o Senhor e ele diz, meu Deus, quão terrível é este lugar, porque eu vi a presença de Deus. É tão interessante porque Deus ele vai mostrar logo o DNA de Jacó. Porque nós sabemos que a iniquidade, o pecado está no DNA. E Deus precisava se apresentar a Jacó naquele exato momento para mudar a história de Jacó. Porque mudança de história começa na genética, começa no DNA. E Deus, quando se apresenta a Jacó, ele já se apresenta como Deus de Abraão, de Isaac, um Deus de geração, um Deus de genética. E eu acredito que Deus queria dizer para Jacó, olha, esses anjos que estão trafegando no teu DNA, eles vieram mudar a tua história. Sabe por quê, Jacó? Porque eu quero mudar a estrutura da tua paternidade. Eu sei que tem mulheres aqui nessa noite, até mesmo jovens e adolescentes, que precisam ter um encontro com a paternidade de Deus. E Deus nessa noite marcou o encontro contigo para quê? Para mudar a tua genética, para mudar a tua história, para mudar a tua geração. Pedra do altar de Abraão era um altar de adoração. E eu quero entender que Deus não age fora da adoração. Lembra de Ló? Segura um pouquinho, depois vocês vão ficar sentados, né? Eu vou ficar em pé, você vai ficar sentado. Ló, ele estava passando uma luta terrível. Tinha perdido todos os seus filhos, todos os seus bens. Cada hora um havia dar uma notícia para Ló, para Jó, melhor dizendo. Jó perdeu tudo. E a Bíblia vai nos contar que no capítulo 1, lá embaixo, nos últimos versículos, Jó, ele rasga suas vestes, rapa a sua cabeça, ele se lança ao chão e ele adora ao Senhor. Olha que interessante, primeiro ele vai rasgar a sua capa, as suas vestes, depois ele vai rapar a cabeça, depois ele se lança ao chão,
aí ele adora. E muitas vezes nós questionamos ao Senhor porque de meio à adversidade, à circunstância contrária, em meio a tanta luta, em meio a tantas perdas e processos, e você pensa que o que te vai fazer vencer aquele processo árduo que você está enfrentando é uma oração, é uma campanha de oração, é uma campanha de jejum. Só que Jó não vai orar, Jó não vai jejuar, Jó não vai ler a Bíblia, Jó não vai para a igreja, Jó não vai para a vigília, Jó não vai pagar um preço. A Bíblia diz que ele rasga a veste, rapa a cabeça, se lança ao chão e depois adora. Rapar a cabeça, rasgar a veste, simboliza eu expressar a minha profundo sofrimento. Está dizendo que eu vou me arrepender e que eu vou me humilhar. Você quer realmente vencer as suas guerras? Você quer realmente vencer os seus processos de dor e perda? Aprende a expressar o teu sofrimento, a se arrepender, a se humilhar. Porque quando você aprender a passar por esses steps, você vai conseguir adorar. Não é a oração, não é o jejum, não é a Bíblia que vai te ensinar a passar o processo de dor em adoração. É rasgar a sua capa, é rapar a sua cabeça, é se lançar ao chão. Hoje eu estava no meu quarto orando, e quando eu orava, Deus me mostrava um anjo que batia na porta do quarto onde eu estava. E ele me dava 2 bastões. E o interessante, porque esse bastão, não sei se vocês conhecem luta de artes marciais, eu não sei se era artes marciais, eu não sei se era capoeira, eu só sei que era uma arma de guerra, uma arma de batalha. E Deus me dava, e quando Deus me dava, eu falava com Deus, isso aqui é para me guerrear. E Deus falava comigo, não, isso aqui é para você treinar. Eu estou te treinando com esse bastão. E ele me dava o bastão e eu começava a treinar. Era como se fosse, eu não sei dizer a briga corporal, aquela, não sei dizer se é artes marciais. Mas o anjo que estava ali, ele me treinava, ele me ensinando a como manejar aquele bastão. E ele dizia para mim assim, olha, agora você vai pegar o outro bastão, porque era 2, e vai entregar para a pastora Raquel. Porque eu estou levantando para treinar mulheres aqui em Marieta. Esse bastão é um bastão de luta, esse bastão é um bastão de guerra, esse bastão é um bastão que vai te ensinar a treinar mulheres para o tempo que há de vir, para a estação que você vai enfrentar. Dá uma segurada, porque aqui também a gente grita, né? Grita daqui, grita dali. E Deus me falava assim, eu vou te levantar para treinar mulheres. E eu estou te dando este bastão para te ensinar. Eu te chamo para o campo de guerra. Eu te ensino como maneja esse bastão. E através de eu te ensinar, você vai levantar uma mulheres. Porque haverá uma estação muito, muito perto, não muito longe. E que essa estação vai ser uma estação de guerra. Aonde vai precisar que essas mulheres estejam treinadas. Para que elas possam entrar na guerra e te ajudar na batalha espiritual deste lugar. Ezequiel capítulo 47. Aleluias. Aleluias. Ezequiel capítulo 47, verso 1. Aleluia. Há uma nuvem de glória aqui. Ezequiel 47. Glória a Deus.
Depois disso, me fez voltar à entrada da casa. Eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000, me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos ombros, e mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Soberano Deus, nós te adoramos, Senhor. Nós enaltecemos o teu nome. Seja muito bem-vindo neste lugar. A nossa alma, o nosso espírito e até mesmo o nosso corpo te adora, te exalta, te glorifica por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor representa para nós. Fale conosco. Fale de uma maneira clara, concisa, transparente, de uma maneira que possamos entender o teu propósito através das Escrituras. Em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus querido, venha ser glorificado através da tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Você pode assentar, adorando ao Senhor. Aleluia. Tem uma turminha ali, olha atrás. Quero também agradecer ao pastor por ter nos permitido estar aqui nessa noite, né? Ter nos confiado aí essa oportunidade. Bom, o tema dessa noite é multiplicar até transbordar. A palavra multiplicar, ela significa ser grande ou ser muitos, ou tornar-se ser grande ou tornar-se ser muito. A palavra multiplicar no hebraico, ela significa transbordar. Transbordar de Deus. Ela é uma palavra que remete ao aumentar da quantidade ou da grandeza. Quando eu transbordo, eu aumento a quantidade e a grandeza de Deus dentro de mim. A palavra transbordar no original, ela remete à ideia de ter mais do que o suficiente. Então, ele é mais do que ser cheio. É quando ele me enche tanto que eu não suporto a quantidade do que está vindo e ela começa a transbordar. A palavra multiplicar, ela está ligada à ideia de frutificar ou gerar fruto. Se trata de produzir algo a partir de dentro, gerar de dentro para fora. O processo da frutificação é uma ação de gerar dentro de você. Então, como que acontece a frutificação? A frutificação acontece de algo que já existe dentro de você. Aquilo que está dentro de você começa agora a multiplicar. E o interessante, porque frutificar é morrer para a sua vida. É morrer pelos seus próprios planos e propósitos pessoais. Para viver o plano, o propósito e o projeto de Deus. Eu só posso dizer que eu estou frutificando quando eu abro mão dos meus propósitos para viver o propósito de Deus. Se eu não estou disposta a abrir mão da minha vontade,
vontade para viver a vontade de Deus, eu jamais posso dizer que eu estou frutificando. O frutificar vem através da morte. É o caminhar por onde começa a multiplicação. Lembra que Jesus disse em João 12:24, que a semente de trigo, quando ela cai na terra, e ela não morre, ela fica só. Mas quando ela morre, ela dá fruto. Então eu entendo que frutificar é uma semente em mim que morre para dar fruto. Frutificar é algo que você é a tua atitude interior. Multiplicar é algo que você faz, é a tua atitude exterior. Multiplicar e frutificar é quando as minhas atitudes exterior, ela está trazendo de dentro, as minhas atitudes de dentro para fora. Lembra quando Jesus disse em João capítulo 15, verso 5, eu sou a videira, vós é a vara. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A videira é Cristo, certo? Se Cristo não tiver dentro de você, você não multiplica, você não gera, você só consegue multiplicar aquilo que você é. E você não consegue multiplicar se Cristo não estiver dentro de você. Você não multiplica nem o que você é e nem o que você tem. Por isso que Jesus vem agora em Marcos capítulo 11, verso 12 e 14. E ele amaldiçoa a figueira. A Bíblia está dizendo que Jesus está vindo, ele olha a figueira. Ele olha aquela árvore e ele está vendo que a árvore tem folhas. A história está me dizendo que ele vai procurar frutos. E o interessante é porque os discípulos vão chamar a atenção de Jesus e vai dizer, mestre, não está no tempo de figo. Não é a estação do figo. Só que a figueira, ela me ensina uma coisa muito interessante. A figueira, ela não dá flor primeiro para mostrar que está chegando o fruto. Porque o figo já é a flor. Então, qual que é a proposta da figueira? Ela nasce as folhas, ela produz as folhas para dizer que ali tem fruto. Então, quando Jesus ele vem para ver a árvore, ele já sabia, há uma probabilidade de ter fruto nessa figueira. Por quê? Porque tem folhas. Então, independente da estação, se o crente é figueira, ele tem que ter figo, ele tem que produzir. Só que interessante, porque Jesus, ele olha para aquela figueira, Jesus fica bravo com a figueira, e ele amaldiçoa a figueira, porque não tem fruto ali. Parece irônico Jesus ir procurar figo numa árvore, sabendo que não é a estação de figo, não é a estação de fruto. E mesmo assim ele vai conferir aquela árvore, porque assim Jesus faz. Todas as vezes que nós reunimos para adorar, todas as vezes que nós reunimos para ter um congresso, para confraternizar, para ter uma conferência, Jesus vem para conferir. E Jesus vem para conferir o quê? Jesus vem para conferir a árvore. O que Jesus vem conferir a árvore? Ele vem conferir para ver se tem fruto na árvore. E o interessante, porque as folhas ali naquela árvore, naquele contexto, está nos trazendo a essência daquela árvore. Qual que era a essência daquela árvore? Aparência. Aspecto. Jesus está olhando a árvore e ele está vendo o quê? Uma árvore com a essência de aparência. Uma árvore que tem a essência de um aspecto. Então Jesus olha e ele amaldiçoa. Por que ele amaldiçoa? Porque a essência daquela árvore naquele exato momento é a aparência. Sabe quando você tem a aparência que pode, a aparência que vai fazer, a aparência que consegue, a aparência que rompe, a aparência que vai dar fruto, e Jesus vem para conferir, e ele fica irado, por quê? Porque ele está vendo que a única coisa que a gente tem é a aparência. E Jesus, ele vem conferir. E ele vem conferir se estamos executando aquilo que ele nos entregou. Talvez você esqueceu qual é o propósito a qual Deus te plantou neste país. Então ele precisa descer na árvore e ele precisa dar um choque térmico na árvore
despertar a árvore, para a árvore entender qual é o propósito a qual Deus plantou. Ei, eu vim te dizer nessa noite que Deus não te plantou na América para você ganhar green card. Deus não te plantou na América para você ganhar dinheiro. Deus não te plantou na América para você ter carro bom. Deus não te plantou na América para você tirar foto e ostentar nas redes sociais. Deus te trouxe para a América para você multiplicar